Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes nações, Hermanos y hermanas aos ministros, igrejas, irmãos e irmãs do corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. de estar con ustedes. É uma bênção e um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Está con nosotros también la esposa del doctor E está conosco aqui a esposa do Dr. Miguel Bermudes Marim, Ruth Flores de Bermudes. Te bendiga. Ruth, seja bem-vinda e que Deus te abençoe. También quiero felicitar al doctor Miguel Eu quero felicitar também ao Dr. Miguel Bermudes Marim en la compañía y con la compañía For Life al llegar pelo êxito obtido na companhia e com a companhia For Life a chegar a um nível muito alto nesta companhia. muchas personas Miguel esteve dando trabalho para muitas pessoas de trabajo, em um tempo em que há escassez de trabalho. está ayudando Está ajudando a milhares de pessoas a la América Latina, em toda a América Latina de Norteamérica también. e também em parte da América do Norte com o negócio da For Life. El éxito ha sido grande, O êxito tem sido grande escalando un nivel muy alto. e vai escalando um nível muito alto na companhia. Ustedes se enterarán Mais adiante, vocês se del éxito que ha estado obteniendo inteirarão de todo o êxito de ayudar que esteve obtendo e o êxito de ajudar a muitas pessoas. eso se trata de ayudar Porque a muchas personas disso se trata, em ajudar a muitas pessoas mejor para que tenham medio um melhor meio de sustento para poder también educar e assim possam também educar melhor os seus filhos. y también para respaldar E ainda para apoiar, respaldar o programa divino como la meta más grande que es la construcción com a meta maior, que é a construção da grande tenda catedral, cual apreciamos y agradecemos pelo qual apreciamos, Bermúdez Marín, agradecemos ao Dr. Miguel Bermudes Marim que tiene e a rede de For Life. que ele tem da For Life. Miguel, Te bendiga y te felicitações, que Deus te abençoe los que están e te use grandemente junto a todos negocio o que estão For Life. na tua linha, no negócio da For Life. Ahora tendremos dos videos con los A seguir teremos 2 vídeos que verán las labores que se nos quais verão os trabalhos que estão sendo realizados hicieron de la gran na construção da grande tenda catedral, también las labores que lleva bem como os trabalhos la embajada de activistas. que realiza a Embaixada de Ativistas pela Paz. Pueden pasar el video del Podem reproduzir o vídeo da Embaixada de Ativistas pela Paz video de la construcción e o vídeo da construção da grande tenda catedral, para que así estén al tanto para que assim estejam a par en Puerto Rico todos os que estão aqui em Porto Rico e em outros países desse trabalho haciendo la embajada de que a Embaixada de Ativistas pela Paz está fazendo, por la paz, lutando e trabalhando pela paz, trabalhando então familia pela família humana. y E logo, el video de la gran carpa o vídeo da grande tenda catedral, donde ustedes pueden ver onde poderão ver el esfuerzo que ustedes hacen en Puerto que Rico todo esse esforço que vocês fazem em Porto Rico e em outros países usado está en ese proyecto, usado corretamente neste projeto. almacenando tesoros en el cielo, Assim estamos armazenando tesouros no céu também, para almacenar porque a forma de armazenar tesouros no céu en la obra del Señor. é trabalhando na obra do Senhor. Como Cristo disse, 12 años allá
el templo de Jerusalén, na sua idade de 12 anos, lá no templo em Jerusalém. los negocios de mi padre. Ele disse ¿Y cuáles eran los negocios? para José e Maria: não sabeis que nos negócios de meu pai me convém estar? Dios había hecho, E quais eram os negócios do pai? las cuales están Cumprir as promessas que Deus fez para esse tempo. ha hecho para nuestro tiempo, E cumprir as promessas de Deus para que se hagan una que ele fez para o nosso tempo, trabalhando para que se tornem uma realidade. Isso, Hemos visto assim vimos cómo van los trabajos como vão os trabalhos de la construcción do projeto da construção carpa catedral, da grande tenda catedral, el cual ustedes están respaldando o qual vocês estão respaldando aqui em Porto Rico, desde todo. bem como desde todos os países. Muy agradecido por todo lo que están haciendo. Fico agradecido por tudo que estão fazendo, Recompensa que Deus lhes recompense grandemente no seu reino y que todo quede e que almacenado tudo fique armazenado no céu, como tesoros como tesouros hechos en el cielo. feitos no céu, como Cristo disse Debemos hacer. que nós devemos fazer. En cuanto a riquezas, E quanto às riquezas, las llevaremos con nosotros. as levaremos conosco. El pueblo de Israel, Recordem que o povo de Israel, quando saiu do Egito, rico, saiu rico, con gran riqueza, com grande riqueza. Deus disse que sairiam, e assim eles saíram. Éxodo, E neste êxodo, con el Señor Jesucristo, com o Senhor Jesus Cristo, el Moisés, Mesías, o Moisés Messias, saldremos, nós sairemos com grande riqueza, hemos estado almacenando porque estivemos armazenando no céu. todo lo más que podemos E hacer tudo, o máximo que possamos fazer, o máximo que possamos armazenar, en el reino de Cristo, en la obra de Cristo, armazenamos no reino de Cristo, na obra de Cristo. registrado, E isso fica registrado no céu. Apocalipsis, Por isso é que no capítulo 22 do Apocalipse, verso 12 dice, no versículo 12, ele disse: Eis que eu venho cedo, "Vengo pronto, y mi galardón e o meu galardão comigo, para recompensar a cada para recompensar a cada um. según Segundo, sea que conforme o quê? su obra. Conforme a sua obra. Por lo tanto, Portanto, en el reino de Cristo teremos tendremos todo todos esses tesouros para disfrutar. para desfrutá-los no reino de Cristo. En el reino de Cristo No reino de Cristo, creyente en Cristo, não haverá crentes em Cristo pobre. Todos serão ricos. Recordem que Deus é quem dá a sabedoria e o poder para fazer as riquezas. E para fazer as riquezas no reino de Cristo, no reino de Deus, el poder vejam o poder que Ele dá nos el conocimiento ao nos dar o conhecimento e a sabedoria para conhecermos qual é a obra de Deus para o nosso tempo e trabalhar nela. E assim estamos armazenando tesouros no céu. donde queremos ser E é aí onde queremos ser ricos, no reino de Deus, no céu. y si somos ricos acá, E se nós somos ricos aqui, lo transferimos transferimos para o reino de Deus. Uma transferência. transferencias Vejam que fácil é fazer transferências para o reino de Deus, para o banco celestial. para esta ocasión leemos en San Juan capítulo Para esta ocasião, leamos em São João, no capítulo 3, versos 13 en adelante. a partir do versículo 13 em diante, onde nos Nadie diz: subió al cielo, sino el que descendió Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, que está en el o cielo. Filho do homem que está no céu. Y como Moisés levantó E la como serpiente Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenga, mas tenha a vida eterna. porque de tal manera Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquel que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. a vida eterna. Para esta ocasión, nuestro tema es
Para hoje, o nosso tema é a vida eterna. Queiram assentar-se, tenham a bondade. La vida eterna A vida eterna es lo que todo ser humano é o que todo ser humano deseado tener. tem desejado ter. Por eso es que É por isso trabajamos, que nós trabalhamos, comemos, dormimos dormimos y nos cuidamos mucho. e nos cuidamos muito. Porque a vida é o tesouro mais precioso e mais apreciado que Deus deu para o ser humano. E que es temporal. se a vida terrena, que é temporária, é tão importante e é o mais importante no plano terreno, muito mais é a vida eterna. Como para tener esta vida terrenal, Assim como para termos esta vida terrena, ser a través de, nós tivemos de nascer através de nossos pais terrenos, para vivir esa vida terrenal, para vivermos aqui esta vida terrena, que mesmo sendo temporária, y es la vida é boa. que nos permite E é uma vida que nos permite fazer contato com a vida eterna, con la vida eterna que es la principal. com a vida eterna que é a principal. Valle de tinieblas y sombra de muerte Passamos por este vale de trevas e sombras de morte, es porque estamos en esta tierra, quando estamos nesta terra, por esa etapa é que nós passamos por essa etapa entre a vida e a morte, donde cada persona tiene quando oportunidad. cada pessoa tem a oportunidade de escolher. La escritura dice E a Escritura diz: que eu coloquei diante de ti a vida vida y la muerte. e a morte. Escoge la vida Escolhe a vida para que vivas. para que vivas. Eso es lo que Dios quiere É isso o que Deus quer que escojamos. que nós escolhamos: La vida. a vida. Dios no quiere Deus não quer sea e nem deseja que el ser humano, que o ser humano morra, sino que viva mas que viva eternamente. eternamente, Por lo cual pelo qual ha colocado delante del Señor colocou a vida la vida. e a morte diante do ser humano. Todos Portanto, todos nós como Adán y Eva estaban estamos da mesma forma que estavam Adão e Eva no Jardim do Éden, en el árbol de la ciencia, onde ali estava a árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida. Porém, Deus recomendou de la ciencia del que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. era necesario comer del árbol Era necessário comer da árvore da vida, del cual no era un árbol que não era uma árvore literal, mas Cristo, a árvore da vida. un árbol Porque não pode haver uma árvore de vida física que le dé vida eterna a la persona. que dê vida eterna para a pessoa. E os cientistas La vida es Cristo. já descobriram isso. Él dijo en San Juan capítulo 14, versículo A árvore da vida é Cristo. Ele disse no capítulo 14 de São João, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma de se aproximar de Deus, a menos que seja através de Cristo, que é o sumo sacerdote do templo celestial e que é o intercessor, o intermediário entre los hombres. Deus e os homens. Él es Ele é el eslabón o elo, entre Dios o contato entre Deus e os homens, y hombres. e entre os homens e Deus, entre o ser humano e Deus. Por esa causa, Por esta razão, a través de la escritura podemos ao longo da Escritura nós podemos ver ver sacrificios de animales que eram realizados sacrifícios de animaizinhos, que picaban a que representavam e tipificavam Cristo. eso es, E por isso funcionaban esos sacrificios é que esses sacrifícios funcionavam no Antigo Testamento, porque porque eles representavam Cristo. no era que el sacrificio o el
não era que o sacrifício ou o animalzinho tivesse um poder de si mesmo para permitir que o ser humano se aproximasse de Deus. Vemos através da Escritura que aquelas pessoas que tiveram conhecimento de como se aproximarem de Deus efetuavam sacrifícios, os quais representavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, o Cordeiro Pascual, que cada pai de família sacrificou lá no Egito, para depois aplicar o seu sangue sobre os batentes dos seus lares, o batente das portas dos seus lares, e logo comer o cordeiro assado dentro de cada casa, representava Cristo. São Paulo dizia, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificado por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali concluiu o tempo de realizar sacrifícios com animaizinhos. Porque foi efetuado o sacrifício perfeito, que tinha de ser realizado por um homem. Por isso é que quando João, o Batista, viu a Jesus, no capítulo 1 de São João, nos versículos 28 ao 36, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viram? Quando João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, não estava se referindo a um animalzinho, senão referia-se a Jesus Cristo, o qual tinha sido representado naquele Cordeiro Pascual, que foi sacrificado pelos hebreus lá no Egito. E Cristo também foi representado no sacrifício da expiação, quando era sacrificado um bode. Isso se realizava no dia 10 do 7º mês de cada ano. Consequentemente, todos os sacrifícios que eram realizados sob a lei pelo povo hebreu, todos cessaram quando chegou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito e o bode da expiação, que é a mesma pessoa, é Cristo, bem como o bode sobre o qual o sumo sacerdote colocava suas mãos e sobre ele confessava os pecados do povo e o mandava para longe, através de quem tinha que levá-lo. Isto representava a Cristo levando os nossos pecados para longe. E Cristo, quando morreu, desceu ao inferno. Ele pregou lá aos espíritos que estavam aprisionados, que tinham sido desobedientes no tempo de Noé. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 18, e daí em diante nos disse: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Viram? Ele morreu na sua carne, no corpo físico. Porém, no espírito ele não morreu, mas desceu ao inferno, ao mundo dos espíritos, onde estavam encarcerados, aprisionados lá no inferno. E segue dizendo, no qual, ou seja, no corpo em que ele foi, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, que o corpo de Cristo foi colocado no túmulo, porém Cristo no seu espírito, no seu corpo angelical, no seu corpo espiritual,
hombre rico bajó ele desceu y murió. lá onde vão os pecadores quando morrem, El mendigo ao inferno. fue, Desceu ao lugar murió a otro lugar. onde Cristo disse que o homem rico desceu quando morreu. E Lázaro, o mendigo, quando morreu, ele foi para um outro lugar chamado paraíso, Bien, Cristo del infierno. que naquele tempo era o seio de Abraão. Y por eso cuando Cristo, E Cristo também capítulo foi a esse lugar. 27, verso 51 en adelante, Do inferno ele passou ao paraíso. E por isso, quando Cristo ressuscitou, los santos, conforme São Mateus capítulo 24, versículos 51 em diante, com ele ressuscitaram também os santos do antigo pacto, do Antigo Testamento, como Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas e assim por diante. Antiguo Testamento. Todos aqueles crentes do Antigo Testamento. Y eso fue E isso foi la resurrección a ressurreição de la iglesia del antiguo pacto. da igreja do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Así como la resurrección Assim como a ressurreição para este tiempo, para este tempo final, para o último dia, será los creyentes a dos crentes do novo pacto, que son los creyentes en Cristo, que são os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes são aqueles que têm a promessa de uma ressurreição em corpos glorificados se morreram fisicamente. serán transformados. E os que estivermos vivos, Son los que tienen la promesa seremos transformados. de una glorificación, lo cual São aqueles que têm a promessa de uma glorificação. donde tendrán cuerpos Será uma transformação. inmortales, Quando terão corpos eternos e imortais glorificados na semelhança do corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo, en el cual también no qual foi também, fue el cuerpo ou seja, espiritual. no seu corpo espiritual, El espíritu de la persona es un cuerpo porque lembrem-se de que o espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. encarcelados, E segue dizendo: que en otro tiempo desobedecieron, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus persona, esperava nos dias de Noé. tantas veces que he escuchado que viene el fin y nunca ha venido. La paciencia de Dios Recordem que algumas vezes, quando as pessoas dizem, tantas vezes temos ouvido que vem o fim e nunca veio, del arca de é a paciência de Deus esperando que se completasse o trabalho da construção da Arca de Noé. podía venir el diluvio, Era a paciência de Deus dando mais tempo, porque porque o dilúvio não poderia vir se iba se a arca não estivesse terminada, porque em que se salvariam? a hacerlo Não poderiam fazer isso con un pedazo de madera, com um pedaço de madeira. no resistiría la persona A pessoa não resistiria em cima de um pedaço de madeira aguas com toda essa força do dilúvio, iban, quando as águas estariam violentas. tenía que ser en un arca y Tinha que ser numa arca, diseñada por Dios. e a arca desenhada por Deus. Deus a desenhou A Noé le dijo e deu a planta para Noé. Lhe disse como fazer a arca. a Moisés, É como plano le com Moisés. Deus lhe deu o plano, lhe mostrou como fazer o tabernáculo lá no deserto. y el rey David E depois, o rei Davi le dio el plano, le mostró também recebeu o plano a hacer cómo construir e assim lhe mostrou como fazer, Jerusalén. como construir o templo lá em Jerusalém. Por isso, Davi disse para Salomão Dado que a planta el dedo de Dios, foi desenhada e dada pelo dedo de Deus. los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Tipo y figura del tiempo final. 8 pessoas foram salvas pela água. La venida del Hijo de Representação, tipo e figura do tempo final. O próprio Cristo disse que a vinda do Filho do Homem será como foi nos dios de Noé.
Quando comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio. Não conheceram até que veio o dilúvio e levou a todos. Destruiu a todos. Isso está no capítulo 24 de São Mateus, do versículo 34 ao 39. E também no capítulo 17 de São Lucas. Disse também que será como foi nos dias de Ló, quando Deus desceu à terra, visitou e almoçou com Abraão. Depois, os anjos, os dois anjos, Gabriel e Miguel, foram para Sodoma, visitaram Ló e foram ali para destruir Sodoma, Gomorra e todas as cidades vizinhas, porque o pecado tinha chegado ao máximo. E a maldade do amorreu havia se cumprido. Era uma visita de inspeção. Descenderé para ver si han cumplido, si se ha llenado la copa hasta el colmo. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Vejam bem isso aqui, no capítulo 18 de Gênesis. A partir do versículo 17 em diante. Disse, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Quando Deus desce para fazer algo. E o que fará? O que ele já determinou fazer nesse tempo. E ali, uma das coisas era visitar o seu amigo Abraão. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Haciendo conforme los mandamientos divinos, entonces Dios cumple lo que él ha prometido hacer, la bendición que él le ha prometido a su pueblo. Entonces Jehová le dijo, fazendo conforme os mandamentos divinos, então Deus cumpriria o que ele prometeu fazer, a bênção que havia prometido para o seu povo. E disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito se tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Foi uma visita de 3 anjos, os quais eram Deus, o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel, que são os anjos que estão na presença de Deus. E quando eles aparecem, algo grande está por suceder aqui na terra. Podemos ver nas diferentes ocasiões que quando o anjo de Deus aparecia para algum profeta, algo grande Deus faria a favor do seu povo ou traria juízo sobre o povo. O anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias numa ocasião, quando ele estava ministrando lá no templo, no altar de incenso, onde as orações do povo
vão, del incienso, quando a fumaça do incenso sobe ao ser queimado, las oraciones del aí vão as orações do povo, las cuales orações el pueblo que o povo fez para Deus. y E ali, ahí a la derecha del na direita do altar, ángel Gabriel, o anjo Gabriel apareceu para o sacerdote Zacarias, el cual que se assustou. se asustó. Cualquiera Qualquer um se assustaria era el ángel Gabriel, ao ver o anjo Gabriel. era el ángel Gabriel, E ele não sabia que era o anjo Gabriel, era un ángel. porém sabia que era um anjo. Dice la escritura en San Lucas, E a Escritura nos diz, que era el ángel Gabriel, no capítulo 1 de São Lucas, que era o anjo Gabriel, algo grande va a pasar. que quando aparece, algo grande se passará. Vean, Vejam aqui, le está prometiendo que va a enviar quando estava lhe prometendo que enviaria un profeta. a um profeta. Dice capítulo 1 de San Lucas, Capítulo 1 de São Lucas, verso 8 en adelante, dice, a partir do versículo 8 em diante, disse: Zacarías, el E sacerdote, aconteceu que, exercendo ele, ou seja, o sacerdote Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. un ángel del Señor, E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. y se turbó Zacarías, E Zacarias, vendo-o, turbou-se, le sobre, e caiu temor sobre ele. pero el ángel le dijo, Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tu oración porque a tua oração foi ouvida. y tu mujer E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, llamarás su e lhe porás o nome de João, un nombre um nome por Dios. colocado por Deus. Y tendrás gozo y alegría, E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. grande delante Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. del Espíritu Santo cuando María, E ele foi cheio do Espírito Santo quando Maria visitou a sua parente, a sua prima Isabel. el niño E quando ela lhe falou, brincó, o menino pulou dentro do ventre de Isabel. el cual Este não se movia. y vino a vida E logo veio a vida dentro do ventre quando foi cheio do Espírito. y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, hacer revolver los corazones para converter os corações dos filhos a seus pais, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Y mi mujer, Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois já sou velho e minha mulher avançada em idade? tenía más edad que él y que Sara tenía más edad que Zacarias se esqueceu de que Abraão tinha mais idade do que ele, e que Sara também tinha mais idade do que Isabel. E Deus tener un niño, prometeu que teria um filho e o cumpriu. esposa Elizabeth. E agora prometeu Debió de dudar, a Zacarias e a sua esposa Isabel viendo que teria um filho, e não deveria duvidar. que estoy de Segue dizendo: y he sido enviado E o anjo respondendo lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. en otras ocasiones cuando Ali o anjo se identificou pelo seu nome. Em outras ocasiões, quando aparecia también le apareció esse anjo de Deus, como para Jacó, el padre Sansón, como para Manoá, o pai de Sansão, eles desejaram conhecer o nome de Deus.
como também apareceu para Moisés no capítulo 3 do Êxodo, e para Manoá apareceu no capítulo 13 do livro de Juízes. E a Jacó apareceu-lhe no capítulo 32 do Gênesis, do versículo 24 até o 32. Eles desejaram conhecer o nome de Deus, porque isso é normal entre os seres humanos. Que quando eles veem a uma pessoa, logo querem saber qual é o seu nome. E se veem que é uma pessoa importante, muito mais interesse. Por isso, quase sempre, quando são apresentadas, ou quando se apresentam um ao outro, se dão a conhecer o seu nome, um para o outro. Disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te falar e te dar estas boas novas. Gabriel é um dos anjos que está diante da presença de Deus, como também o arcanjo Miguel. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. Zacarias não creu. Ele fez uma pergunta de incredulidade. Como também Sara tinha feito uma pergunta, porém uma pergunta no seu interior. Pensou nisso. E para Deus, seja você pensando ou falando, é a mesma coisa. O que acontece é que quando a pessoa fala, confirma o que já tinha pensado, porque primeiro a pessoa pensa. E Deus conhece os pensamentos do coração das pessoas. Quando a pessoa pensa, pensa em seu espírito em voz alta. E quando a pessoa fala, fala em voz baixa. E mesmo que fale forte aqui, está falando num volume baixo, se compararmos com o volume quando a pessoa pensa. Quando a pessoa pensa, isso é num volume muito alto, a todo volume. E tudo isso fica registrado no céu. Pessoa alguma gostaria que seus pensamentos, nos quais há coisas positivas e coisas negativas também, pessoa alguma gostaria que seus pensamentos ficassem registrados no céu. E há somente uma maneira de apagar, uma só forma de apagar os pensamentos. E é com o sangue de nosso Salvador Jesus Cristo. Não existe outra forma para apagar os nossos pensamentos negativos. É pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Cristo para que com seu sangue Ele nos limpe de todo pecado. Essa é a única forma. Lembre-se de que Ele é o intercessor, é o sumo sacerdote do templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. É desse sacerdócio ou dessa ordem sacerdotal celestial. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E quando ele saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo. Ele falava por acenos e ficou mudo. Disse, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor. Nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês,
o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto? Visto que não conheço homem algum. ¿Cómo será? O sea, ¿qué debo hacer? Porque cuando se pregunta cómo será, ¿qué hay que hacer? El ángel le dice. Viram? Estava fazendo uma pergunta não de incredulidade, senão crendo. Como será isso? Ou seja, o que eu devo fazer? Porque quando se pergunta como será, que tenho que fazer, então o anjo lhe disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E se foi da sua presença quando terminou a conversa. Este anjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. Porque estes anjos, Gabriel e Miguel, são enviados à Terra quando um evento importante será realizado. Se nós lermos o que o reverendo William Branham disse a respeito desses anjos, vejam isso aqui, na página 33, no parágrafo 282 do livro das citações, das mensagens ou extratos das mensagens do reverendo William Branham, disse: E parado ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Ou seja, que algo grande está prometido para suceder neste tempo no qual nós vivemos. Também na página 17, no parágrafo 130, do livro das citações, ou extratos das mensagens do reverendo William Branham, ele disse: Este grande Jeová Deus, você sabe o que ele disse? Ele tão somente se estendeu, tomou uma mão cheia de átomos, tomou uma porçãozinha de luz, ou uma luz pequenina, e a enviou soprando, assim se foi. E ele fez um som que foi como quando um vento faz ruído, faz um barulho, como que um... E mais quando as janelas estão abertas e entra um pouco mais de vento, principalmente de noite. Soa como que um vento e faz bastante barulho. E mais ainda quando está chovendo. Algumas pessoas também até se assustam. Disse: e tomou uma mão cheia de átomos, tomou um pouquinho de luz e o lança. E então se vai e faz o ruído
que faz quando se vai. un cuerpo, E foi onde? Ao corpo que ele criou. y fue todo. Um corpo. E entrou nele e foi tudo. Então disse: Ven acá, Gabriel. Gabriel, venha para cá. Esse grande arcanjo. El sonido Ele foi de la presencia e fez o som da presença do Senhor quando sai. sale. Fue, Foi, entró en él. entrou nele. Ven acá, Miguel. Miguel, venha cá. Él fue O anjo derecho do seu lado direito. y le dice para ti, entra en él. Eso fue para visitar a Abraham. Allá. É para ti. Y luego Entra nele. a visitar a Lot, E isso foi para visitar Abraão, donde cenaron lá onde ele vivia. E depois passar para visitar Ló, onde jantaram com Ló. Agora podemos ver a relação desses anjos com Abraão con la, e com a sua descendência, e consequentemente com a raça humana. el planeta Tierra con todo lo que tiene, O planeta Terra, com tudo que tem, la herencia que Dios le dio, é uma herança que Deus deu para Adão, para que ele reinasse, cuidar governasse bem, cuidasse do meio ambiente como Dios les ordenaba. e fizesse como Deus lhe ordenara. El derecho Ele perdeu o direito como rei deste planeta Terra. darle a los árboles que se Ele podia falar às árvores movían. que elas se movessem de um lado para outro e se moveriam. Ele podia falar ao vento Y el viento hacía. e o vento faria o que ele dissesse. Veces a los Ele podia falar aos peixes, aos animais, eles obedeceriam les decía, o que ele lhes dissesse, el título de porque Adão tinha o título de propriedade deste planeta Terra eterno, e da vida eterna. pero lo perdió el derecho Mas y al perder el o derecho perdeu. Ele perdeu o direito tomó el título de propiedad y quedó por haber Então Deus tomou o título de propriedade vida temporal. por ter El pecado enemigo se aprovechó e somente y se apoderó ficou com a vida eterna. O inimigo se aproveitou e se apoderou do planeta Terra. La Escritura dice Por isso é que a Escritura diz que Satanás es el príncipe que Satanás é o príncipe das trevas también, e também é o príncipe da terra. pero él se apoderó Mas ele se apoderou por ilegitimamente, pero ese título de com propiedad engano. manos de los hijos de Dios. Porém, esse título de propriedade voltará às mãos dos filhos de Deus. Este é o título de propriedade. Eso en Apocalipsis O livro da vida do Cordeiro. O livro selado com 7 selos do Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante, y lo abre en el cielo. que Cristo, o Messias, o toma e o abre no céu. Logo o traz à terra no capítulo 10 do Apocalipse para entregá-lo para a sua igreja. Conforme a ordem que ele tem para falar à sua igreja. Tratar E de era em era, para tratar com a sua igreja. la propiedad del libro sellado con 7 sellos. Quando esse título de propriedade, este livro selado com 7 selos, seja dado para a igreja, En algún momento será então la oración del quando em algum momento virá a restauração do ser humano à vida eterna física. E sem esse título de propriedade na terra, pessoa alguma poderá viver fisicamente e eternamente. con la venta de ese título de propiedad que lo trae la Porém, com a vinda desse título de propriedade, 10, que o anjo forte o traz, o qual é Cristo, no Apocalipse capítulo 10, os filhos e filhas de Deus serão restaurados fisicamente à vida eterna. Eles já têm a vida eterna por terem recebido Cristo como Salvador. E sua alma já tem vida eterna. Porém, também será dada a vida eterna física num corpo novo, eterno, imortal e glorificado,
como o corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. E se esta vida terrena é tão boa e pessoa alguma quer perdê-la, como será a vida eterna num corpo eterno, imortal e glorificado, que Cristo dará para todos os crentes nele? Na mensagem Sedentos por Vida, pregada no dia 4 de março de 1960, o reverendo Lembrana disse: se nós tomássemos nesta noite uma viagem até o céu, e eu me encontrasse com o pai Abraão, e lhe dissesse: Abraão, qual é a coisa mais gloriosa que tem desconhecido? Qual é a coisa mais essencial que tem desconhecido? Abraão me diria: a vida eterna. Poderá haver algo mais importante para a pessoa do que a vida eterna? Não. E esta vida eterna está em Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículos 27 até o 30. Segue dizendo: então tomaríamos uma outra viagem e novamente iríamos e chegaríamos ali com o grande arcanjo Gabriel, que é o mensageiro do pacto para o povo judeu, e está parado à direita de Deus, e é uma das maiores ordens de anjos no céu. E eu lhe diria: Gabriel, és um anjo poderoso, és amado de Deus, e estiveste por tempo incalculável aqui. E talvez conheças tudo com relação ao céu, onde cada coisa está localizada. E porquanto és um dos anjos da direita de Deus, e conheces todos os segredos do céu, tocaste a trombeta na primeira vinda do Senhor Jesus, e anunciaste a sua primeira vinda, e anunciarás a sua segunda vinda, e, portanto, deves ser um homem ou um anjo poderoso. Viram? Ele anunciou a primeira vinda de Cristo. A anunciou para o sacerdote Zacarias, para a Virgem Maria e para os pastores lá de Belém. E quero te fazer esta pergunta: em todos os tesouros de Deus, qual é a coisa mais tremenda que tendes achado em todos os seus tesouros? Eu posso ver Gabriel se endireitando em forma muito atenta e me dizendo: o maior que eu encontrei nos tesouros de Deus desde que Ele me criou é a vida. Deus me fez para que pudesse viver eternamente, por toda a eternidade. E a vida é o maior que existe. A vida eterna é o maior que há. É o maior que Cristo pode dar para uma pessoa. E Ele a dá gratuitamente. Se houvesse um preço que a pessoa tivesse que pagar, pessoa alguma poderia alcançar a vida eterna, porque não há preço. E o preço que se requeria, Cristo o pagou na cruz do Calvário. Foi a vida de Cristo a que tornou possível que o ser humano possa alcançar a vida eterna.
Ele pôs a sua vida em expiação pelos nossos pecados. Isso era o que se requeria, o qual estava representado e tipificado em todos os sacrifícios que ofereciam a Deus. Por isso é que quando Abel ofereceu um cordeiro a Deus, estava bem. Era o tipo e figura de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. E quando Caim ofereceu dos frutos do campo, estava mal, porque com os frutos do campo não se faz expiação. Ou seja, que ele ignorou, rejeitou potencialmente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que estava representado no cordeiro que Abel sacrificou. E Caim tinha de fazer da mesma forma se quisesse agradar a Deus. E se quisesse que os seus pecados fossem cobertos com o sangue do sacrifício de um cordeiro. Aquilo era a sombra, o tipo e figura, e funcionava assim, embora não tirasse o pecado, senão o cobria, até que chegou o sacrifício perfeito, que tornou o ser humano perfeito, ao limpá-lo de todo o pecado com seu sangue precioso. E qual é a coisa mais importante? A mais sublime? A vida eterna. Não existe outra coisa mais importante. E para nos dar a vida eterna é que Cristo veio e morreu por nós. Portanto, quem rejeita Cristo está fazendo como Caim, o qual não aceitou o sacrifício pelos seus pecados e ofereceu frutos do campo, os quais não funcionam. É o sacrifício de Cristo representado no cordeiro que Abel ofereceu a Deus. Por isso, ao longo da história bíblica, nós podemos ver, desde Adão em diante, sacrifícios de animaizinhos. Porque, pela fé, os pecados das pessoas ficam cobertos e, consequentemente, Deus não vê o pecado da pessoa. Ele olhava a pessoa no Antigo Testamento através do sangue desses animaizinhos. E a olha no Novo Testamento através do sangue de Cristo. E não vê pecado algum, porque foram limpos com o sangue de Cristo. Não estão cobertos, mas retirados, limpos. Portanto, é importante compreendermos que estamos nesta terra ordenados para a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso é que você escutou a voz de Cristo, o Evangelho de Cristo sendo pregado e o recebeu como seu único e suficiente Salvador. E se houver aqui alguma pessoa que ainda não o recebeu, poderá fazer isso nestes momentos. E estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino e te limpe de todo pecado com seu sangue e te dê a vida eterna. E vocês que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo se ainda não o fizeram. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo. Podem vir aos pés de Cristo, vocês que estão nos diferentes países e que estão aqui, mas que ainda não receberam Cristo como Salvador, para que Cristo lhes dê o tesouro mais apreciado da parte de Deus, a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho, quem o recebeu como Salvador, tem a vida. E que vida?
tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quer dizer que não tem a vida eterna. Embora esteja vivendo fisicamente, mas está vivendo sem a vida eterna, com uma vida temporária. Por isso é que a pessoa está num vale de trevas e de sombras de morte. E daí Cristo tira a pessoa e a coloca no seu reino de luz com vida eterna. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Recordem que a pregação de Cristo é para dar a conhecer que há a vida eterna por intermédio de Cristo nosso Salvador, que nós temos de recebê-la estando vivos nesta terra, porque depois que a pessoa morre, já não tem mais a oportunidade. Isso Cristo mostrou quando falou do homem rico, que quis uma oportunidade e não lhe foi concedida, porque ele teve tempo aqui na terra para buscar Deus. E assim não tinha que ir para esse lugar que ninguém gostaria de ir. Porém, que não faz nada para evitar chegar ali. É necessário estarmos conscientes de que há vida depois da morte. Ou seja, que a pessoa, depois que morre no seu corpo físico, ela segue vivendo. Continua vivendo no outro corpo, no corpo espiritual, que é o espírito da pessoa, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. E a pessoa vai ao lugar que lhe corresponda. Ou a pessoa vai para o lugar que o homem rico foi, ou vai para o lugar onde Lázaro, o mendigo, foi. O paraíso é a sexta dimensão, onde estão todos os crentes em Cristo que morreram fisicamente, os quais voltarão de lá na vinda do Senhor, para ressuscitarem em corpos eternos e jovens. E nós, que estivermos vivos aqui na terra, quando nós os vejamos, então nós seremos transformados. É importante estarmos conscientes da realidade de que há vida eterna e que nós podemos obtê-la por intermédio de Cristo, nosso Salvador. A Escritura onde nos fala, e esta vida está em seu Filho em Jesus Cristo, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida, está na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10 ao 13. Não existe outra maneira para se chegar a Deus. Não existe outra forma para se receber a vida eterna. É somente através de nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui e em outras nações, para que Cristo as receba no seu reino. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti, com todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Senhor, receba-as no Teu reino. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda, creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Senhor, eu escutei a Tua palavra, o Teu Evangelho, e a Tua fé nasceu na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Reconheço que sou pecador e que preciso de um Salvador, de um Redentor. Dou testemunho público de minha fé em Ti
e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente. Senhor, eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino, perdoou seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês o receberam como único e suficiente Salvador. Vocês agora me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Tão simples assim. São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. E quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. O batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, é um mandamento divino. Lembrem-se de que é um mandamento direto do Senhor. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até mesmo Cristo foi batizado por João Batista. E se Cristo teve a necessidade de ser batizado, muito mais nós. É porque o batismo na água, no nome do Senhor, é tipológico, é simbólico. Embora você o faça realmente, tem essa tipologia. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Por isso é que no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Este é o simbolismo do batismo na água. E desde os dias de Jesus, e sobretudo desde o dia de Pentecostes em diante, todos os crentes em Cristo foram batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E a sua ordem continua assim, o seu mandamento sendo cumprido até o nosso tempo. Por isso é que todos vocês têm a oportunidade de escutarem o Evangelho de que a fé de Cristo nasce em suas almas, que creiam e o recebam como Salvador, que sejam batizados na água no seu nome e Cristo batizá-los com o Espírito Santo e fogo, e assim produzir um novo nascimento nas pessoas. O novo nascimento é requerido para se entrar no reino de Deus. No capítulo 3 de São João, do versículo 1 ao 6, Cristo disse para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entendê-lo. Então Nicodemos pensou que tinha de entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo. E Cristo lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E todos nós queremos entrar. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo, da palavra. E nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo. Tão simples assim. Assim como para vermos esse reino terreno tivemos de nascer através dos nossos pais, para vermos o reino de Deus e entrarmos nele, temos de ter um novo nascimento. O novo nascimento é do céu. Por isso, aquele que nasce de novo, nasce no reino celestial, no reino de Deus. E a sua cidadania como crente em Cristo é do céu, celestial. Porque a terra
E os nossos pais não nos puderam dar esse novo nascimento. que lo pueden dar nuestros E quem pensa que nossos pais podem nos dar, está pensando como Nicodemos. bien pueden ser bautizados, Portanto, vocês podem ser batizados. dice con Espíritu, Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E Cristo lhes dê a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. y ahora dejo al reverendo José Benjamín Pérez y en cada país al ministro correspondiente E agora deixarei o reverendo José Benjamim Pérez a los que reciben e deixarei em cada país o ministro correspondente para que lhes mostre, del Señor Jesucristo. para que mostre a todos que receberam Cristo como Salvador, como fazerem para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo nosso Salvador. E continuaremos nos vendo. Estamos esperando por aquí Estamos esperando pelo ministro aqui el ministro correspondiente. e esperando em cada país pelo ministro correspondente. Que Deus lhes abençoe e guarde, que continue passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Nos da. Aquele que nos dá a vida eterna. Dios le bendiga. Deus lhes abençoe e guarde a todos.